confraternização, retrospectiva de 2022, igual eu fiz o ano passado, só que desta vez vai ser em vídeo offline e não em live. Por que eu resolvi fazer assim? Porque vai encurtar o vídeo para concentrar melhor os assuntos no meu canalzinho, porque eu tô precisando colocar alguns conteúdos lá também. E vou fazer alguns recortes para as outras redes sociais. Então, conteúdo completo só no canal. Em primeiro lugar, eu queria começar dizendo que eu assisti o vídeo do ano passado para que este vídeo fosse uma continuação, um complemento. Também fiz a minha retrospectiva para ver o que foi que eu prometi e eu não cumpri. Eu já começo avisando que eu não cumpri a quantidade de lives que eu gostaria de ter feito esse ano. Faz parte, a vida é assim, às vezes leva a gente por uns caminhos diferentes e a gente tem que improvisar. E tudo bem em relação a isso. Vocês me perdoam, mas também não deixei as minhas redes sociais abandonadas. Estava sempre ali produzindo conteúdo para vocês a respeito de saúde mental, sempre. E aí, se você não assistiu o vídeo do ano passado, eu recomendo para você entender alguns conteúdos que eu vou comentar aqui na continuação de 2022. E fofocas, vamos continuar pelas fofocas? Falar mal de alguém, fofocar de alguém, falar de alguém. Foi uma coisa que eu pedi que se fizesse menos, né? Que vocês se propusessem fazer menos este ano. Eu não sei se eu posso dizer que as pessoas fofocaram menos ou falaram menos. Talvez eu tenha percebido que as pessoas conseguiram pensar mais em si mesmas. Que, no geral, houve um foco maior a respeito de si. Por que é que eu falo isso? Porque eu tive uma demanda maior de mulheres mais focadas em suas vidas pessoais. Para equilibrar esta balança, em consequência, eu também tive uma demanda crescente de homens meio ali desorientados, meio preocupados, meio perdidos nessa modificação de postura feminina. E isso é muito bom, no geral, para a humanidade. Porque há um avanço feminino de conceitos, de empoderamento. E eu acho que agora os homens precisam aprender a se empoderar do seu papel. Que eles não precisam se impor, que eles não precisam competir com as mulheres. A gente precisa aprender a trabalhar em conjunto para um planeta melhor. Enquanto casais, enquanto amigos, chefes, poderes, a gente precisa repensar todos esses conceitos e me parece que a humanidade está aprendendo e percebendo a necessidade desta evolução. Pegando o gancho sobre o planeta, sobre a humanidade, vamos falar de fé, de verdades, de medos. A crença é uma coisa pessoal e individual de cada ser humano. O que eu acredito, a minha fé, a minha espiritualidade, ela é minha, ela me pertence e eu não posso impor esta minha crença, esta minha verdade para as outras pessoas. Porque existem diferentes tipos de crença, diferentes tipos de fé, diferentes religiosidades. E eu preciso aprender a respeitar o direito do outro de exercer a sua fé, a sua religiosidade e não querer impor a minha como uma verdade única. Porque a humanidade não é constituída de uma crença única, de uma religiosidade única. Existem vários tipos de crença diferentes de país para país. Eu estava assistindo, inclusive, essa semana, um vídeo de uma brasileira que é guia turística no Marrocos, falando que lá não se comemora o Natal. E tudo bem, é o ambiente deles, eu tenho que respeitar a crença deles. Significa também que os ateus precisam ser respeitados na sua fé, no seu tipo de crença ou na sua não fé, na sua não religiosidade. Estamos em 2022, iniciando quase 2023 e a gente precisa evoluir nessa questão também, no respeito ao próximo sempre, porque eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas eu tenho a obrigação de respeitar o direito do outro, até porque o outro tem os seus porquês. Porque ele pensa assim, porque ele acredita assim, porque que ele tem essa crença, essa fé. Por que é que ele fez essas escolhas?
E isso faz parte do respeito ao próximo, porque se eu quero que os meus porquês, as minhas ideias sejam respeitadas, eu preciso dar direito ao outro de ser respeitado também em sua individualidade. A nossa liberdade tem sido cada vez mais ameaçada com pequenas imposições. Isso começa dentro de casa. Quando eu corto o direito do meu parceiro, da minha parceira, dos meus filhos de se expressarem, eu estou podando a liberdade deles de apenas se comunicar. E a comunicação é muito importante, ela parte de dentro de casa, entre nós que convivemos embaixo de um mesmo teto. E isso vai influenciar a minha comunidade, o meu entorno. E entendam uma coisa aqui, eu enquanto indivíduo, eu tenho os meus direitos e os meus deveres, mas eu não posso impor isso à minha comunidade, porque a minha comunidade, ela é um todo de pessoas, ela é um somatório, e eu tenho que respeitar as diferenças da minha comunidade. E a gente viu esse ano a quantidade de preconceitos, assim, de uma forma descarada, sendo expostos muito em redes sociais. E isso não é ruim, porque toda vez que a gente tem temáticas sendo expostas, a gente consegue trabalhar os temas, a gente consegue informar cada vez mais. Algumas coisas ainda vão nos causar muita raiva, muita dor. Sempre muito importante que a informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que a gente tenha verdades, e aí não são verdades absolutas, são algumas comprovações. Por exemplo, quando eu tenho a ciência que comprova alguma coisa, quando eu tenho um satélite que foi ali filmado, eu tenho uma comprovação de algo. E aí, para eu combater este algo, eu preciso de uma outra informação com alguma comprovação. E é daí que surgem as verdades e as verdades com vozes na minha cabeça, como diz um amigo meu. Porque eu não posso pegar algo que foi dito, que eu não tenho a fonte, que eu não sei de onde veio, e impor isto como uma verdade. Ok, eu acredito, é a sua crença e você tem direito a ela, mas não significa que isso seja uma verdade absoluta. Porque se a sua verdade for em algum momento contestada, é importante que você escute o outro, para que você possa, você mesmo, confirmar a sua verdade ou não. E isso é liberdade da gente expressar o que a gente pensa, liberdade de trocar ideias, liberdade de trocar informações e não impor a minha verdade, aquilo que eu acredito, às outras pessoas. Não, ok, você pensa assim, é um direito seu e tudo bem. Eu penso desse jeito e quero continuar pensando assim e tudo bem. E isso começa muito, muito, muito dentro de casa. Observe melhor com quem você convive, com quem te influencia, que amigos te influenciam, que líderes te influenciam, que pessoas vocês escutam. Por que é que vocês escutam essas pessoas? Tem um contraponto? Vocês abrem a mente de vocês para ouvir um contraponto? Ou vai ficar sempre naquela coisa extremada? Não, é meu, penso assim e pronto, acabou, você que se dane. É importante ouvir, porque o porquê do outro, por mais que eu tenha raiva e não tenha nenhuma base científica, comprovatória do que ele diz, talvez eu pare para pensar melhor por que é que aquela pessoa precisa acreditar naquilo. Porque qual é a necessidade que ela tem de transformar aquela informação que não tem nenhuma comprovação como uma verdade? O que isso diz sobre ela? É o porquê dela, não é o seu porquê. E a gente precisa entender que as pessoas têm porquês pessoais. E eu não posso impor o meu porquê ao porquê do outro, ou sobre o porquê do outro. A gente ouve, concorda ou não, e a gente tem que se respeitar enquanto comunidade. A gente não precisa se impor sobre as outras pessoas. 2022 tem mostrado pra gente uma geração de jovens em duas vertentes, eu diria. Uns muito mais amadurecidos, com muito mais consciência, com muito mais inteligência emocional, em contraponto
há uma outra vertente de jovens extremamente imaturos e inseguros. Isso tem muito a ver com o pós-pandemia também, porque a gente já sabia que essa demanda já vinha em 2021, em 2022 ela continuou surgindo, porque a gente passou ali em alguns países mais de um ano com aulas online, com falta de convivência em ambiente social. Essa falta de convivência impediu com que eles tivessem mais criatividade, mais jogo de cintura, mais socialização. E isso deixa eles muito inseguros. Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou me posicionando como eu deveria? Essas temáticas por si só já são temáticas dos adolescentes. É uma fase ali extremamente insegura. Mas o que tem me preocupado de verdade é a falta de acolhimento nos ambientes de casa, né? De familiar. Porque se a família não acolhe essa insegurança, essas crianças, esses adolescentes crescem e vão ser acolhidos por quem? Existe um entendimento de que quando eu não sou acolhido no meu ambiente familiar, no meu ambiente, né, de casa, eu sou uma pessoa rejeitada. Por que as pessoas não gostam de mim? E eu vou levar essa crença para fora do meu ambiente familiar. Quem vai me acolher? Quem é que eu vou, ou como é que eu vou entender que eu preciso ser, que eu preciso agir para ser acolhido? É extremamente engraçado eu ver as pessoas comentando sobre a fase adolescente como se eles nunca tivessem passado por ela. Como se esses adultos nunca tivessem cometido erros na fase adolescente. Que é super normal a gente não saber o que fazer. Que a gente não sabe para onde vai, que profissão quer ter, o medo de escolher errado, e aí eu tenho que fazer aquilo para sempre. Conversa não acontece em casa, porque tá todo mundo trancado no raio das telas. Antigamente tinha mais aquela coisa de reunião na hora do almoço ou na hora da janta. Escolhia-se ali um momento do final de semana para trocar informação. É uma consequência do que já vem acontecendo há muito tempo. Cada indivíduo hoje em dia, as classes média e média alta, tem ali dentro de casa cada um a sua televisão, cada um no seu celular e todo mundo trancado dentro dos seus mundinhos. Ninguém troca mais nada. Eu estou trocando com um estranho através da tela ou com os meus amigos através da tela, mas eu não sei que caras e bocas eles estão fazendo enquanto eles estão mandando o texto, eu não sei se o tom de voz deles é sarcástico ou não. Então, essa insegurança que as telas transmitem para os adolescentes, ela tem um reflexo. Se eu não paro para perguntar se o meu filho, se a minha filha, se o meu sobrinho, se o meu priminho, né, tá com alguma dificuldade, como é que essa geração é acolhida? Ou por quem é que ela vai ser acolhida? Toda a imaturidade, e isso inclui os adultos, pessoas imaturas, pessoas com pouca inteligência emocional, com pouca criatividade, elas vão ser necessariamente dominadas por uma pessoa mais esperta, com uma pessoa mais autoritária. Por uma pessoa que se sinta, ela pode até não ser, mas que ela se sinta mais corajosa. E ela precise submeter as outras pessoas, ela precise humilhar as outras pessoas, ou elas precisam dominar as outras pessoas para se sentirem corajosas. Quem são as vítimas? As pessoas com maior imaturidade, as pessoas com maior insegurança, as pessoas com mais empatia, aquelas que querem ajudar. Essas pessoas são as mais vitimizadas pelas pessoas que se sentem empoderadas de maneira equivocada. Então a gente precisa entender que se eu não fortaleço estes jovens para que eles cresçam enfrentando os seus medos, enfrentando as suas inseguranças, eu os enfraqueço para o mundo fora de casa. E eu tenho pais inseguros que vieram crescendo ali também trancados, né, nos seus mundinhos, nas suas telinhas, criando jovens
só dizendo sim. Ah, porque eu não tive, meu filho vai ter. Ah, porque eu não fiz, o meu filho vai fazer. Ah, porque eu não pude ter isso, então eu vou dar para o meu filho. Não é assim que a gente cria, que a gente educa e que a gente amadurece os mais jovens. Quando se fala de geração mimimi, a gente tem que compreender que esta geração mimimi, elas tiveram pais, educadores, que as fizeram ficar mimimi. Então a gente não pode responsabilizar a geração. A gente tem que prestar atenção em quem educou esta geração e pegar esta geração imatura, essa leva de adolescentes inseguros e os fortalecer. Às vezes são coisas tão simples, gente. Tão simples. Tem as questões do bullying que continuam acontecendo nas escolas, e às vezes inclusive dizem que adultos, né, praticam bullying com os adolescentes. Isso para mim é uma outra questão. Bullying para mim são os jovens fazendo aquelas questões ali de críticas, de preconceitos, de humilhação entre os próprios jovens. Quando eu tenho um adulto praticando isto em relação aos mais jovens, eu tenho uma outra coisa que para mim, no meu ponto de vista, enquanto profissional de saúde mental, não tem nada a ver com bullying. Que isso fique muito claro. E se isso parte, inclusive, de ambiente doméstico, pais enfraquecendo filhos, pais humilhando filhos, pais descredibilizando o emocional e os valores desses filhos, eu também tenho outras questões que não tem nada a ver com bullying. Mas voltando à questão do bullying, quando eu chego em casa e eu conto para os meus pais, olha, tá acontecendo isso assim, deixa isso pra lá, isso é bobagem. Eu tô descredibilizando o emocional dessa pessoa. E não é assim que eu fortaleço. Eu tenho que conversar para entender que dor ela tá sentindo, que sensação ela tá sentindo, para conversar e fortalecer o emocional dela, para que ela consiga lidar com a situação de uma maneira mais amadurecida. Porque elas não vão amadurecer de uma hora para outra. Mas eu começo a amadurecer, a mostrar como eles têm que lidar com essas questões para fortalecê-los. E não falando para eles ignorarem que, imagina, você não é nada disso. Calma, escuta primeiro. Por que é que ele está com dúvida que ele... Por que é que ela acha que ela precisa agir assim para fazer parte do grupinho da escola? Isso são questões que a gente precisa conversar e não empurrar para baixo do tapete familiar ou educacional. E não é anormal a gente perceber na atualidade uma discrepância entre os homens e as mulheres, porque as mulheres estão fazendo um movimento totalmente diferente no mundo inteiro. Não é no Brasil, não é em Portugal, não é na África, não é na Europa, não é na América, não. É no mundo inteiro. A gente está presenciando no mundo inteiro um movimento de mulheres amadurecendo, se descolando de algumas situações que as intimidavam, que as inibiam. E elas estão, repito, se apoderando. E os homens morrendo de medo desse empoderamento feminino. Gente, medo masculino é imaturidade. Se vocês não estão compreendendo este movimento, vocês não estão entendendo o planeta, o mundo. E aí, essa diferença vai só aumentar. E isso depende também das mulheres compreenderem que elas precisam educar melhor os filhos homens para este momento. Porque essa discrepância precisa, nas próximas gerações, começar a diminuir. Para que homens não temam as mulheres. Para que as mulheres consigam parar de temer os homens também. Para que ninguém mais, nem homens, nem mulheres, continuem se colocando em relações tóxicas, onde um precise liderar para se sentir amadurecido. Não, o medo, a necessidade de dominar, indica única e exclusivamente imaturidade, insegurança. Quem se sente seguro,
fortalecido, com a propriedade de saber quem é, independente de onde a pessoa esteja, essa pessoa consegue ser o que ela quer, como ela quer, onde ela quer, essa pessoa é uma pessoa mais segura. E ela não vai precisar se impor a ninguém. Ela não vai precisar controlar ninguém. Se você se sente inseguro, precisando controlar a vida das pessoas com as quais você convive, com medo daquela pessoa roubar o seu cargo no trabalho, roubar o seu parceiro ou a sua parceira de relacionamento, perder o seu filho para namorada, namorado, com medo que o seu filho voe para o mundo, este medo significa que você é uma pessoa insegura, frágil. Então você que tem que se reconstruir, se ressignificar. Porque amor, ciúme, medo não são sinônimos. Amor é liberdade. E aí eu vou repetir a mesma coisa que eu disse no ano passado. Quem ama não sente ciúme. Quem ama de verdade não sente ciúme, não sente medo. Porque amor é respeito ao sentimento do outro, de querer ou não estar comigo. E se ele não quer estar comigo, tudo bem. Ele tem direito a ter a emoção dele, o sentimento dele. Ela tem direito a procurar outras coisas, outras emoções, que você pode não estar conseguindo perceber ou possibilitar que ela sinta ou tenha. A gente não precisa ficar com medo das pessoas irem embora das nossas vidas. Nós estamos convivendo, nós estamos juntos, nós não nos pertencemos, não existe meu, minha, nós estamos juntos e a gente precisa entender essa diferença, é muito importante. E por que que isso é importante? Para que a gente pare de fugir da gente mesmo, para que a gente pare de se engolir, ou melhor, para que a gente pare de permitir que o trabalho engula a gente. Porque a gente foge em horas e horas de trabalho, porque a nossa vida pessoal não está muito legal. E ela não está muito legal e eu não quero olhar para esse problema, porque se eu olhar para esse problema eu vou ter que lidar com ele. Então eu me entupo de trabalho e não vou olhar para a minha vida pessoal. E eu vou ficando cada vez mais estressado, cada vez mais entristecido. Eu posso entrar em depressão, eu posso ter crises de ansiedade, eu posso ter um burnout, porque eu estou me entupindo de trabalho. E a gente não pode esquecer, é uma coisa que eu bato sempre. Se vocês não cuidam da saúde mental, a saúde mental vai afetar o físico de vocês, para que vocês parem para se olhar. Porque quando eu adoeço por alguma razão. Por que é que a doença me parou? Por que é que a doença me colocou um freio? Ah, mas tem gente que vai trabalhando, vai se engolindo, vai ali se entupindo de coisas para fazer, vira um trator, vira um workaholic. Trabalho. Isso isola essa pessoa socialmente. Quando ela se aposentar, ou quando o físico não der mais conta do trabalho, o que é que essa pessoa vai fazer quando ela olhar à volta dela e perceber que ela está sozinha, que ela está isolada, que ela não se preparou ou não foi preparando a vida dela para a velhice? Vai virar uma pessoa reclamona? Vai virar uma pessoa que só se queixa do universo? Que vai acusar o mundo inteiro à sua volta? Que vai se vitimizar da construção que ela mesma fez? Que vai culpabilizar todos das escolhas que ela mesma tomou? Porque é isso o que vai acontecer. Porque é isso que acontece quando as pessoas maltratam, desrespeitam, humilham, não se comunicam,
não trocam informações, não acolhem. Essa pessoa se isola numa bolha. Os filhos saem de junto, as pessoas deixam de convidar para as festas, reuniões, a gente envelhece. E o que eu vou fazer com a minha vida solitária? Eu estou pronto para isso? Tem gente que é tão fechada nesse universo solitário. Seja o que Deus quiser, eu sou assim, eu não vou mudar. Essa pessoa é tão fechada emocionalmente, ela é tão restrita emocionalmente, que ela realmente vai se fechar neste universo. E acabou, ela vai morrer assim. É uma decisão de vida muito triste, muito empobrecida, mas é uma decisão da outra pessoa. Eu posso me incomodar de ver as pessoas tendo esse tipo de decisão? Posso. Posso achar uma decisão muito triste de vida? Posso. Mas é a mesma decisão que quem recebe, por exemplo, o diagnóstico de efizema pulmonar e continua fumando. Da pessoa que tem diabetes e continua comendo e consumindo açúcar. Essa pessoa vai se matar aos poucos. É uma decisão de vida diante da dificuldade que ela tem de lidar com o emocional dela. Quem sou eu para julgar o outro? Quem sou eu para dizer que ela está certa ou está errada? Eu posso dizer que a vida dela poderia ser muito melhor se ela se propusesse autoconhecimento, terapia, reflexões, trocar, ressignificar alguns conceitos que ela se impõe, algumas crenças que ela se impõe. Sim, mas para isso a pessoa precisa querer. Se a pessoa não quer, se a pessoa não se incomoda com isso, ela não vai modificar. Porque existe uma dor que ela acredita interna, que é muito maior do que aquela que ela lida no dia a dia. Então, ela não vai substituir a dor interna dela pela dor do dia a dia, que ela acredita, veja, uma crença, ela não foi lá visitar essa dor, que provavelmente foi armazenada no momento de imaturidade infantil ou adolescente, para ressignificar tudo isso, porque ela se propôs dores no dia a dia dela, frustrações no dia a dia dela. E a gente não muda o outro. Quem tem que se modificar são as próprias pessoas através dos porquês delas próprias, das motivações e dos incômodos que elas podem ter ou não. E como este vídeo é uma retrospectiva, uma reavaliação de 2022, uma projeção para 2023, o meu 2022, o saldo final dele, eu diria que está mais para positivo do que negativo. O mais negativo realmente foi a perda da Mel, que foram 14 anos de convivência. E quando eu estava vendo o vídeo do ano passado, eu terminei o vídeo já segurando ela no meu colo e ela já estava muito dodói. E ainda, né, a gente tá lidando com o conteúdo da perda, não foi fácil, não é fácil. E aí passou um ano ali meio arrastado, e eu fui indo, eu fui levando, né, trabalho contrabalanceando, viagem, amigos, e enfim, a vida vai levando a gente conforme a gente vai se disponibilizando para as coisas, para as situações. Quando a gente perde um animal de estimação, a gente não pode também, e eu falei já nisso, né, na situação da perda da Mel, porque algumas pessoas desconsideram a dor de um animal de estimação como se a gente não pudesse sentir a mesma dor que é a perda de um humano, né, de uma pessoa da família. E existe uma evolução do animal de estimação não ser mais aquele bicho que ficava antigamente tomando conta do quintal ou preso em gaiola. A humanidade está evoluindo, graças a Deus, e a gente tem
começado a ter um olhar muito diferenciado para os animais, né? A gente está começando a colocar eles ali num patamar que eles merecem. E não é à toa que a natureza também está precisando do nosso olhar para ela. Basta dizer, né, ver aí a situação no final de ano de nevascas, né, umas temperaturas meio esquisitíssimas, mas é para mostrar que a gente também precisa ter esse olhar amadurecido para o planeta, reciclar mais, enfim, tomar cuidado com as coisas à nossa volta. Eu melhorei muito em autocuidado, né, em me preocupar mais também com a minha saúde, com a qualidade das coisas que eu como, horas de sono, apesar de ter uma dificuldade ali, né, na menopausa, as mulheres na menopausa me entendem, mas enfim, e aí eu termino 2022 com o meu projeto que eu sempre quis fazer desde que eu cheguei aqui, que é o da fotografia terapêutica e o da terapia fotográfica, instrumentalizar mais as pessoas com isso. Eu já falei disso no ano passado e eu consegui trazer isto para a realidade, né? Então vão começar umas oficinas presenciais aqui em Portugal, em Lisboa, em Oeiras, e eu quero expandir essas oficinas para o maior número de pessoas possíveis que eu puder alcançar, porque é um instrumento para as pessoas lidarem com saúde mental. Então, vai sair um e-book, já está pronto para ser lançado, é o primeiro e-book de uma sequência de 3. Todos 3 vão estar trabalhando essas temáticas da saúde mental, de instrumentalizar vocês, de dar instrumento para as pessoas, trabalhar de maneira muito independente, muito individual, as suas questões de saúde mental. Então, eu espero que vocês aproveitem muito eu estou chamando de trilogia porque um está ligado ao outro, e que vocês possam usar esse recurso da melhor maneira que vocês conseguirem. Eu gostaria muito nesse momento também de falar com os profissionais de saúde mental para que eles percebam a importância de instrumentalizar as pessoas também. Eu tenho visto um número muito crescente e não é à toa, porque os cursos de psicologia estão ficando meio complicados e aí no mundo inteiro. E estudar a saúde mental não significa só psicologia. Tem um monte de ferramentas fora da psicologia ou fora da ciência, vamos dizer assim, abraçada pelo curso de psicologia. Ao meio tempo, ou nesse mundo paralelo, também tem um monte de coisa sendo inventada sem nenhuma base, a não ser as vozes da minha cabeça, sobre ferramentas, sobre o que vocês devem comer, beber água de não sei da onde, se alimentar em cima de uma luz vermelha, enfim, tem um monte de coisas aí que mexem com a saúde física e mental de vocês. E eu só posso, assim, pedir para vocês terem critérios quando vocês decidem usar alguma técnica, fazer experiências com vocês mesmos. Porque isso também é critério de escolha das coisas que vocês fazem, das coisas que vocês se propõem no dia a dia da vida de vocês. Então, se vocês vão acreditar no guru dos Alpes suíços que conversou com não sei quem, que disse para ele não sei o que, exercitar vocês na luz da neblina Y, vocês vão acreditar e, né, fazendo como vocês quiserem da vida de vocês. De outro ponto, a gente tem critérios e ferramentas muito mais pesquisadas, muito mais já divulgadas, que podem servir muito melhor e te dar muito mais garantia do uso que você vai fazer. Hipnose é uma coisa tão complicada para tanta gente estar se submetendo a gurus da hipnose por aí. Então, cuidado. Eu sempre, né, repito e vou continuar repetindo. Cuidado a quem vocês entregam a saúde física e mental de vocês. Existe muito interesse financeiro sendo moeda de troca de saúde mental, de saúde física. Então, se vocês não tiverem critério na decisão de vocês, vocês vão parar em mãos muito perigosas.
Então sejam criteriosos, isso é que eu posso dizer para vocês. Este meu perfil, este meu canal durante este ano, que vai entrar este ano de 2023, vai continuar sendo um canal de saúde mental acima de tudo. Vou continuar falando de ansiedade, de déficit de atenção e hiperatividade, de depressão, de fobias. Vou tentar continuar fornecendo para vocês informação de narcisismos, de relacionamentos tóxicos, de abusos, enfim, o que eu puder fazer dentro da minha existência para instrumentalizar vocês, para dar informações para vocês pensarem e tomarem as suas próprias decisões, eu vou continuar fazendo. Esta é a minha via de trabalho e é através deste canal que eu consigo espalhar informação e com os meus clientes no meu dia a dia de trabalho. Então, cada vez que eu recebo, e no final de ano isso é comum acontecer de maneira mais intensa, vamos dizer assim, mensagens, olha, eu consegui fazer isso por causa da sua ajuda, por causa de não sei o que, eu sempre digo que eu não trabalho sozinha. Se eu falo, terminou a sessão, o cliente não pratica nada do que aquilo que a gente conversou, é uma decisão de vida dele. Quando os clientes abandonam a terapia sem ter uma alta, também é uma decisão de vida deles. Chegou num momento que, esbarrei em alguma coisa que eles não querem tratar. É uma decisão de vida deles, né? Ou, é uma coisa que eu tenho conversado também com os meus clientes, pedido feedback para quem abandona a sessão. Por que se abandona uma terapia? Ou o que foi que aconteceu para eles abandonarem a terapia? O terapeuta, ou o psicólogo, o psiquiatra, enfim, o médico que vocês procuram, precisa ter vamos dizer assim, a empatia precisa acontecer. Ela precisa fazer parte do setting. Se a minha personalidade enquanto profissional não encaixa com o que a pessoa veio buscar, tudo bem. Ela precisa mesmo procurar um outro profissional para que esse tratamento aconteça. Para que o que ela precisa fazer para a vida dela aconteça. Então, quando vocês se deparam com um profissional que teve aquela sintonia que vocês procuraram, procura outro profissional, não desistam. Procura outro profissional. Pode não ser comigo, pode não ser com o Zezinho, com o Francisco, com a Joana, pode não ser. Mas vai chegar um momento que vocês vão encontrar lá na frente uma Maria, que pode dar conta do que vocês precisam. Então, não desistam, continue procurando ajuda para melhorar a qualidade de vida de vocês, sempre, tá bom? Então, vamos encerrar 2022 pensando coisas boas, procurando relações boas para 2023. Parem de comprar para vocês problemas que não pertencem a vocês, situações que não pertencem a vocês. Vocês podem ser o alvo de muitas e muitas coisas das outras pessoas, mas vocês não são a causa dos problemas delas. Então, pensem nisso. Se alimentem, e se convivam mais com pessoas que acrescentem para a vida de vocês. Pessoas negativas, pessoas que descredibilizem, não merecem esse gasto de energia para vocês tentarem este envolvimento, esta relação. Eu só preciso me relacionar com quem me aceita? Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem ali sempre uma coisa descredibilizando você, usando de sarcasmo o tempo inteiro, criticando, rebaixando você. Oi? Por que você está se submetendo a isso? É uma pergunta que você deve se fazer. Porque a troca, ela deve ser sempre uma coisa que te acrescente, que te melhore. E existem formas e formas da gente se relacionar e da gente dizer as coisas para as pessoas. Então, pensem também em como é que vocês estão se doando ou como vocês estão se dedicando às outras pessoas. Nada pode ser maior do que o tempo que você precisa se dedicar à sua própria existência neste planeta Terra, tá bom? Então, feliz 2023 para vocês, que ele venha recheado de coisas boas, que a gente consiga ter um pensamento crítico, que a gente consiga ter um pensamento de evolução, que a gente consiga compartilhar sem imposição. A gente tem uma onda de fome muito grande no mundo inteiro. A gente precisa olhar para o problema da fome, a gente precisa olhar para as situações de guerra, de conflito, com mais humanidade. A gente precisa parar de colocar essas coisas todas embaixo do tapete, como se isso não estivesse
afetando o planeta como um todo. Como se isso não tivesse consequências no mundo todo. A pandemia mostrou pra gente que nós não somos uma bolha. A pandemia mostrou pra gente que tem consequências dos mais pobres aos mais privilegiados deste planeta. Que se a gente não cuida dos que precisam, não adianta você estar no topo da pirâmide, porque você vai ser afetado sim. Então precisamos olhar melhor para o mundo à nossa volta. E se a gente começar dentro da nossa casa, se a gente começar esse movimento na nossa comunidade, à nossa volta, se a gente se melhorar como indivíduo, a gente já vai estar fazendo muita coisa. Então, beijo grande para vocês, um feliz 2023 e que a gente chegue ao final de 2023 para fazer essa retrospectiva com muitas coisas boas. Beijos, até a próxima.